Quando sofri um derrame aos 60 anos, toda a estrutura da minha família mudou da noite para o dia. A indiferença deles me cortou como um vento gelado. Meu nome é Lúcia Mendes. Morava numa casinha modesta nos arredores de São Paulo, Brasil. Naquela manhã, acordei como qualquer outro dia, indo para a cozinha pegar um café. Mal segurei a xícara com os dedos. Ela escorregou da minha mão trêmula e se espatifou no chão. Fiquei paralisada. Todo o lado esquerdo do meu corpo ficou dormente. Não conseguia me mexer. Minha boca se contorcia desajeitada e as palavras saíam arrastadas, entrecortadas. O baba escorria pelo queixo enquanto eu gritava em silêncio, uma e outra vez na minha cabeça. Me ajudem, alguém me ajuda. Mas ninguém ouviu. Por sorte, meu marido, Daniel, estava em casa naquele momento. Ele veio correndo ao ouvir o barulho e me encontrou desabada no chão. Imediatamente acordou nossa filha, Ana, e ligou para o SAMU enquanto tateava o celular. A ambulância me levou rápido para o Hospital Municipal de São Paulo. Ana sentou ao meu lado, o rosto tenso de preocupação. Meu filho, João, chegou algumas horas depois. Eu pensei, ingenuamente, que essa doença poderia uni-los, mesmo que só por um tempo. Mas assim que o médico saiu do quarto, começaram a discutir. O doutor me explicou que era um derrame leve, detectado a tempo, e que, com os cuidados e a reabilitação certos, eu tinha boas chances de me recuperar parcialmente. O segredo, ele destacou, era que eu precisaria do apoio da minha família durante a internação. Senti um alívio tímido. A recuperação era possível. Eu tinha algumas economias, o plano de saúde cobriria a maior parte dos custos e eu não seria um peso tão grande. Que ingênua fui! Antes mesmo de o eco do diagnóstico sumir, Daniel se levantou, ajeitando o paletó enquanto falava. Prometi a Rosa que ensaiaria com ela essa semana para o baile de setembro. Vou ficar na casa dela para treinar. Vocês, crianças, é melhor se virarem e fazerem a parte de vocês. A forma como ele disse vocês, crianças, como se não fosse da família, doeu mais que o próprio derrame. Sem nem me olhar, ele saiu. Ana revirou os olhos e disparou. Sempre sou eu que cuido da mamãe. Agora é com você, João. Ele retrucou na hora. E o que ela fez por você? Moradia de graça, cuidar dos seus filhos, pagar suas contas. Não finja que está fazendo um favor. Ana riu com desdém, sem se abalar. Ah, e como ela foi tão ruim para você? Quem te ajudou a comprar aquele carro? Quem te deu a entrada da sua casa? Você também é filho dela, João. Ou esqueceu que deve tanto quanto eu? Eles brigavam como inimigos, jogando acusações na minha frente, na cama do hospital, não por mim, mas por quem era mais explorado por mim. Não segurei as lágrimas. Eles sabiam o quanto eu tinha dado para cada um. Mesmo assim, nenhum deles queria retribuir. E então, aconteceu. Um cheiro azedo tomou meu corpo. Eu tinha perdido o controle da bexiga. A discussão parou na hora. O ar ficou pesado, com um silêncio insuportável. Tentei levantar a mão para cobrir o rosto, para esconder minha vergonha, mas meu braço não se movia. Só conseguia soluçar, olhando para eles, implorando ajuda em silêncio. João desviou o olhar, fazendo uma careta, e se levantou de repente. Tenho uma reunião para preparar. Desculpa, preciso ir, murmurou. Sem dizer mais nada, saiu apressado do quarto. Ana, furiosa, gritou. Covarde! Você só sabe fugir! Então se virou para mim, forçando um sorriso frágil. Não se preocupa, mamãe, vou fazer ele voltar. Mas ela também deu as costas e saiu. A porta se fechou e o mundo ficou em silêncio. Fiquei sozinha naquela cama de hospital, com a umidade debaixo de mim, o silêncio oco do corredor e um frio entorpecente que se instalou fundo nos meus ossos. Tudo me engolia por completo, como um lago congelado no meio do inverno. Tentei gritar, mas com a boca torta não conseguia articular nada. Só podia observar, impotente, enquanto eles se afastavam, um a um. Minhas calças estavam encharcadas. Fiquei lá, imóvel, como um móvel velho que ninguém queria reclamar. Todos na sala, os outros pacientes, suas famílias, testemunharam o desastre da crise da minha família. Ninguém disse uma palavra, mas os olhares cheios de pena cortaram mais fundo que qualquer julgamento. Nunca me senti tão envergonhada, tão humilhada, tão completamente sozinha.
até que uma cuidadora da cama ao lado não aguentou mais. Soltou um suspiro leve, veio até mim e, sem nojo algum, me ajudou com cuidado a trocar de roupa. Ela até pegou uma toalha de algodão extra na bolsa e a colocou com carinho debaixo da minha cabeça. Pronto, querida, agora seu travesseiro não vai molhar, murmurou com uma voz tão suave e quente quanto a brisa do fim de tarde em São Paulo. Minha visão embaçou com as lágrimas. A gratidão me invadia com tanta força que eu não conseguia falar. Só podia fixar meus olhos nos dela, desejando que ela sentisse meu agradecimento silencioso. Logo depois que ela terminou de arrumar os lençóis, Ana reapareceu. João não estava à vista. Ela entrou com um sorriso radiante e relaxado, como se tivesse acabado de fazer uma aula de yoga. Mãe, pensei bem e decidi que sou eu quem vai cuidar de você. Viu? Sou muito mais atenciosa que meu irmão, né? Parecia doce na superfície, mas enquanto falava já estava tirando o celular da bolsa, os dedos voando pela tela. A enfermeira tinha pedido que ela me ajudasse a mudar de posição com frequência. Ana assentiu obediente, mas, assim que a enfermeira saiu, voltou para os stories do Instagram e vídeos curtos. Ela me colocou uma fralda geriátrica, mas muitas vezes só trocava uma vez por dia. Minha pele começou a coçar, especialmente na região mais baixa, uma coceira insuportável. Como se formigas me picassem, mas eu não tinha força para me coçar. Só conseguia piscar desesperadamente, olhando para a cuidadora gentil do outro lado da sala, rezando com todas as forças para que ela notasse e viesse me salvar. Não era porque eu não podia pagar por um cuidado melhor. Eu tinha economias guardadas da minha aposentadoria. O plano de saúde cobriria parte dos custos. Eu poderia facilmente ter contratado uma cuidadora particular em tempo integral, mas Ana descartou a ideia. Mãe, você sabe quanto custa uma enfermeira particular? Zombou. Além disso, ninguém vai cuidar de você melhor que sua própria filha. Se ela realmente se importasse, eu não estaria ali, com uma coceira tão forte que achei que enlouqueceria. Mais tarde, o médico chamou Ana para fora. Eu já estava me recuperando, embora de forma dolorosamente lenta. Minha boca começou a se endireitar um pouco. Eu conseguia pronunciar algumas palavras entrecortadas, com muito esforço. Ana voltou para o quarto furiosa, com o rosto transtornado. Chegou perto da minha cama e disse: Mãe, vamos embora. Meus olhos se arregalaram, incrédulos. Aqui você não vai melhorar, disse, como se explicasse para uma criança. Derrames deixam todo tipo de danos permanentes. É melhor ir para casa e se recuperar naturalmente. Eu te cuido bem, prometo. O médico veio atrás, tentando intervir. A senhora Mendes está progredindo, disse com firmeza. Com reabilitação contínua, ela tem grandes chances de recuperar boa parte da independência. Voltar para casa agora vai estragar tudo o que conseguimos até agora. Ana explodiu. Gritou com ele. Vocês só querem nos sangrar. Minha mãe está aqui há pouco mais de uma semana e a conta já passou de R$10.000. É pra gente vender a casa só para pagar isso? Estava claro. Ela não queria gastar nem um centavo a mais, mesmo sendo o meu dinheiro, não o dela. E como era minha parente mais próxima e tinha procuração, ela tinha o direito legal de me tirar de lá. E foi o que fez. Reuni toda a energia que me restava e forcei algumas palavras entrecortadas. Quero ficar. Mas ela nem me olhou. Foi como se eu não tivesse dito nada. Logo, Ana me levou de volta para casa. O quarto estava exatamente como eu tinha deixado, mas, assim que ela me deixou lá, qualquer fingimento de carinho sumiu. O tal cuidado dela consistia em me trazer 2 refeições por dia, uma de manhã e outra à noite. Almoço? Estava no trabalho, não era problema dela. Trocar minha fralda dependia do humor dela. Me limpar, me virar para evitar escaras, isso nunca acontecia. Não tinha relógio na parede, nem cortinas abertas. Depois de um tempo, eu nem sabia mais se era dia ou noite. Comecei a sentir que estava apodrecendo. Silenciosa e invisivelmente, esquecida naquela casa, abandonada pelo mundo. Até que um dia, um par de mãos pequenas e macias segurou meu pulso. Vovó! Era Caio, o filho mais novo da Ana, meu neto de 4 anos, o menino que eu tinha criado com minhas próprias mãos. Vovó, por que você não brinca mais com o Caio? Perguntou, inclinando a cabeça. Sua voz era doce e aguda, muito parecida com a da Ana quando criança. Forcei um sorriso e estendi a mão trêmula, tentando tocar seu rosto. Vovó,
A mamãe disse que quando você morrer, eu vou ficar com esse quarto para os meus brinquedos. Vovó, o que é morrer? Minha mão, que tentava alcançá-lo, caiu sem forças no ar. Meu corpo inteiro começou a tremer descontroladamente. Caio era a cara da Ana, naquela idade, bochechas macias, olhos grandes e aquela voz melodiosa de bebê que me chamava de mamãe sem parar. E agora, aquela mesma menininha estava esperando que eu morresse, destruindo minha vida antes mesmo de eu partir. Lutei para manter a compostura, mas a tristeza me engoliu por completo. Caio deve ter sentido algo. Ele se virou e saiu correndo do quarto, assustado. O silêncio caiu ao meu redor, como uma tumba se fechando. Naquela noite, Ana me levantou, meio me arrastando, meio me empurrando, e me deu o jantar com um sorriso falso e quebradiço estampado no rosto. Mãe, onde você guarda as contas bancárias? A escritura da casa, sabe? Essas coisas. Engasguei com um pedaço de comida. As lágrimas pularam dos meus olhos, mas Ana nem se abalou. Não se importava se eu vivia ou morria, só com o que eu poderia deixar para trás. Não disse nada, só a encarei, fria e dura. Não pareceu incomodá-la. Em vez disso, ela se virou e começou a revirar meu quarto, como se estivesse numa loja de segunda mão. Abriu o armário com força, jogando minhas roupas dobradas pelo quarto como se fossem lixo. Sério, mãe? Escondendo uma pulseira como se fosse um tesouro? Zombou. Essa porcaria não vale nada, murmurou para si mesma, abrindo com um puxão a bolsinha de tecido que eu escondia no fundo da cabeceira da cama. Quando encontrou só uma pulseira de prata velha dentro, sorriu, decepcionada, e a jogou para o lado. Um som seco ecoou no chão. Vi a pulseira rolar pelo quarto. Era a pulseira que minha mãe me deu, a última coisa que eu tinha dela, a bisavó da Ana. Nunca deixei ninguém tocar nela. De algum lugar bem fundo em mim veio a força. Minha mão direita se fechou num punho tão forte que senti como se pudesse esmagar o próprio ar. O quarto estava cheio de poeira. Ninguém o limpava há séculos. Comecei a tossir forte, como um catarro grosso entalado na garganta, como uma cobra morta que eu não conseguia expelir. Ana franziu o nariz e deu um passo para trás. Nossa, mãe, dá para ser mais nojenta? Finalmente consegui cuspir o muco, ofegando tão alto que parecia um fole velho. Ana não disse nada. Continuou revirando gavetas e armários até o quarto parecer que tinha sido atingido por um furacão. Por fim, bateu a porta com força e saiu furiosa. Fiquei lá, sem ar, cercada de roupas espalhadas, com a pulseira de prata fora do meu alcance. Tentei me levantar, mas perdi o equilíbrio e caí no chão. Meu lado esquerdo era um peso morto. Minha mão direita agarrou a pulseira contra o peito, como se fosse o último pedaço de terra pura num campo de batalha em ruínas. Da sala, ouvi vozes abafadas. Ana estava ao telefone, falando num tom casual, quase alegre. João, a mãe está praticamente morta, é só questão de tempo. Logo estaremos livres. Ela deu uma risadinha. O papai está muito ocupado dançando com aquela velha para se preocupar com ela. O suor pingava da minha testa para o chão de madeira, deixando marcas escuras. Apoiei a mão direita na moldura da porta, com o rosto colado no chão, segurando a respiração para não soluçar. Mesmo assim, as lágrimas caíram. Aposto que ela está chorando, disse Ana preguiçosa ao telefone. Deixa, ela não pode fazer mais nada. Naquele momento, meu coração finalmente se partiu. Não só se quebrou, despedaçou-se em pedaços tão pequenos que eu sabia que nunca mais seria inteiro. Fiquei lá a noite toda, imóvel, enquanto minha mente vagava pelos últimos 60 anos da minha vida. Tentei lembrar que pecado terrível eu tinha cometido para acabar assim, mas, por mais que tentasse, não encontrei nenhum. Tudo que lembrava era ser a mulher que abandonou a carreira pelos filhos, que engoliu o orgulho pela família, que pulava no fogo sempre que alguém gritava "Mãe!". Ao amanhecer, Ana finalmente notou que eu ainda estava no chão. Me arrastou de volta para a cama, resmungando baixinho. Mãe, o que você está fazendo aí embaixo? Que nojo! Enfiou um ovo cozido descascado na minha boca e voltou para sua rotina de sempre. Mãe, sério, onde está a escritura da casa? Ignorei. Ela se irritou. Olha, não é como se isso importasse. Mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai ser meu e do João. Por que não entrega logo? Mesmo assim, não disse nada. Ela revirou os olhos, bateu a porta e saiu.
Depois que ela foi embora, passei um tempo tateando debaixo da cama, pegando o celular reserva que eu escondia ali. Com mãos trêmulas, coloquei a bateria e disquei o número do meu marido. Lúcia, tô ensaiando, ele retrucou. Liga pra Ana ou pro João, tá? Antes de desligar, ouvi uma risada de mulher ao fundo. Sem forças, disquei outro número. Dina, vem me buscar ao meio-dia, me leva pro hospital. Quando as palavras saíram da minha boca, soltei um suspiro longo e trêmulo. Dina Ferreira era minha melhor amiga há décadas. Éramos o contato de emergência, uma da outra, daquelas amigas que tinham as chaves da casa, uma da outra. Uma vez, ela me disse, Lúcia, se você parar de atender o telefone, eu arrombo sua porta. E ela falava sério. Naquele dia, sem perguntar nada, ela pegou o carro com o filho e veio direto me buscar. Me levou de volta para o Hospital Municipal de São Paulo. Querida, o que aconteceu com você? Perguntou Dina, parada ao lado da minha cama na emergência, os olhos já vermelhos. Finalmente alguém queria me ouvir, alguém que realmente se importava. Palavra por palavra, contei tudo. A humilhação, o seu medo, a traição fria. Dina ficou ao meu lado, com a mão no meu ombro, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ouvia. Antes que eu terminasse, as ligações de Ana e João começaram a chegar. Dispensei com um gesto e pedi para Dina atender por mim. Mãe, onde você tá? Perguntou Ana pela linha. Você sabe que eu tive que voltar do trabalho e te procurar pela casa toda? Dá para não complicar tanto? Dina levantou uma sobrancelha e afastou o telefone do ouvido. A voz dela era tão afiada que podia cortar vidro. Fui eu que trouxe sua mãe para um hospital. Algum problema com isso? O temperamento de Dina era lendário no nosso bairro. Só a voz dela já fazia homens adultos recuarem. Do outro lado da linha, Ana ficou em silêncio total. Depois de uns segundos, tentou de novo, mais suave. A doença da mamãe não tem cura. Mantê-la internada é desperdício de dinheiro. Acho que isso não é da sua conta, retrucou Dina. De agora em diante, eu cuido de tudo relacionado à sua mãe. E desligou sem dizer mais nada. Ela deu um tapinha na minha mão. Não se preocupa, Lúcia. Não vou a lugar nenhum. Assenti e insisti que ela me ajudasse a contratar uma cuidadora particular em tempo integral. Ela fez isso. Encontrou uma senhora brasileira incrível, organizada, eficiente, com mãos gentis e uma voz doce como mel. Nunca esperei, mas aqueles dias no hospital foram o período mais tranquilo e alegre da minha vida em anos. Meus filhos não apareceram nenhuma vez e, curiosamente, não senti falta deles. Todos os dias, Dina me trazia pequenas delícias que eu amava. Pão de queijo fresquinho, sopa de mandioquinha quentinha, pudim de leite caseiro. Passávamos horas conversando no cantinho da varanda do hospital, às vezes rindo tão alto que as enfermeiras vinham só para se juntar a nós. Pedi à cuidadora que me ajudasse a comprar um celular novo. Uma tarde, me dei um pequeno mimo e encomendei uma cesta de frutas frescas e um buquê de flores. Quando Dina abriu as sacolas, ficou de queixo caído. Tá louca, Lúcia? Finalmente perdeu o juízo. Demorou 60 anos, mas você aprendeu a se mimar. Eu ri. Durante muito tempo, guardei cada centavo, sempre economizando para os meus filhos. Olhando para trás, que tolice, eles nunca valeram a pena. Quando o estresse sumiu, meu ânimo melhorou e meu corpo começou a se curar mais rápido do que qualquer um esperava. Até os médicos ficavam impressionados nas rondas. Recuperar 90% da função depois de um derrame, isso é praticamente inédito, disse um, balançando a cabeça, admirado. Semanas depois, recebi alta do hospital. Parada na frente da minha porta, não senti nada, nem calor, nem alívio. A casa estava vazia, ninguém veio me buscar. Dentro, o quarto tinha sido revirado. Brinquedos das crianças espalhados por aí. Com um olhar, soube que Ana tinha estado ocupada enquanto eu estava fora. Não me irritei. Só juntei tudo que não era meu e empilhei no meio da sala. Naquela noite, Ana finalmente chegou em casa. Ao me ver, ficou paralisada por um instante. Depois me deu um sorriso brilhante e colocou uma sacola de compras nas minhas mãos. Mãe, você voltou! Tava morrendo de vontade de comer seu frango assado. Eu costumava cozinhar para ela todas as noites quando ela voltava do trabalho. Tinha pena de vê-la cansada.
fazia as refeições dela, cuidava do filho dela, lavava as roupas dela sem pensar 2 vezes. Mas dessa vez, não. Joguei a sacola de volta para os braços dela. Acha que te devo alguma coisa? Não tem mãos para cozinhar sua própria comida? Provavelmente foi a primeira vez que levantei a voz para ela de verdade. Ela piscou, atordoada, fez biquinho e saiu pisando duro para a cozinha. Minutos depois, ouvi barulhos altos e deliberados de cortes, claramente para me provocar. Mudei de canal na TV sem nem levantar os olhos. Gritei, indiferente. Não estraga minha tábua de madeira. Essa coisa tá comigo há mais de 20 anos. Houve um silêncio breve. Depois, ai não. Ana saiu correndo, levantando um dedo sangrando. Mãe, me machuquei! Gritou, agitando a mão dramaticamente, esperando que eu largasse tudo para cuidar dela. Mal levantei os olhos, só ajeitei os controles remotos na mesinha e disse: se vira. Não sou médica. Vi minha tábua de cortar partida em 3 pedaços e minha faca de cozinha com a lâmina lascada. Suspirei, não pelo corte dela, mas pela perda das minhas velhas e fiéis ferramentas. Aquelas coisas fizeram parte da minha vida por décadas. Ana enfaixou o dedo e continuou desfilando o machucado na minha frente, buscando pena. Achava que eu ia derreter. Só dei uma risada seca, sem alegria. De verdade, acha que te devo alguma coisa? Murmurei. Mãe, ela tentou, hesitante. Você mudou. Desde que voltou do hospital, sorri de leve. Já saquei uma coisa. Ela piscou, curiosa. O quê? Nesse mundo, disse, olhando nos olhos dela com firmeza, você não pode confiar em ninguém. A única pessoa com quem pode contar é você mesma. Ela se encolheu, desviando o olhar, incapaz de me encarar. Quanto mais eu a olhava, mais nojo sentia. Você deveria procurar outro lugar para morar. Falei, calma. Ela me encarou, como se não tivesse ouvido direito. Ana tinha um apartamentinho de 1 quarto na cidade. Não era uma sem-teto. Uma vez, disse que voltou para me fazer companhia. A verdade, só queria casa e comida de graça. Mãe, você tá me expulsando? Sou sua filha! Gritou. Então pegou o Caio e o empurrou para os meus braços. Mãe, você vai mandar seu anjinho embora também? Caio, vai abraçar a vovó. Caio se aninhou em mim e disse baixinho. Vovó, por favor. Meu coração amoleceu por 1 segundo. Ana achou que tinha vencido. Um sorriso começava a se formar nos lábios dela quando falei de novo. Se você não se mudar, chamo uma empresa de mudança para você. O sorriso morreu na hora. Desesperada, ela tentou empurrar Caio para mim de novo, esperando que a culpa me fizesse mudar de ideia. Admito, meu coração nunca foi de pedra, mas finalmente aprendi. Nunca mais deixaria minha bondade ser usada como arma contra mim. Olhei nos olhos dela com a voz mais fria. Ana, me diz o que eu te devo exatamente. Ela piscou rápido, fazendo um biquinho fingido. Mãe, como você pode dizer isso? Não me apressei. Falei devagar, cada palavra clara. Caio é seu filho. Você que tem que cuidar dele. Te ajudei por amor, não por obrigação. A partir de hoje, não sou mais sua babá. Parei de cozinhar para eles. Só fazia comida simples para mim, as que eu gostava. Sem ninguém para atender, me senti mais leve e livre que em décadas. Sempre achei que morar sozinha seria difícil. Não foi. Ana tentou consertar as coisas várias vezes, empurrando Caio para mim, esperando que eu cedesse. Não cedi, só aumentei o volume da TV. Depois de uns dias, ela estava à beira de um colapso. Uma noite, parou na porta da cozinha, furiosa, enquanto Caio puxava a mão dela. Apontou para a mesa com nojo. Mãe, você não vai cuidar de criança. Beleza, mas podia pelo menos fazer algo comestível. Essa comida sem graça, quem vai comer? Olhei para ela. O médico mandou seguir uma dieta leve. Tô só obedecendo. Se quer algo diferente, faz você mesma. Tomei um gole do meu caldo quente e acrescentei. Aliás, quando você vai se mudar exatamente? Ela respirou fundo, tentando se controlar. Mãe, essa casa é sua, mas também é minha. Não vou embora. Mudou de tática, apelando para o resto. Você é minha mãe. Se não me ajudar, quem vai? Houve um tempo em que essas palavras teriam partido meu coração. Não mais. Peguei o celular, chamei uma empresa de mudanças, reservei o serviço, paguei e pedi urgência.
tudo num movimento rápido. Não demorou muito, 2 caras da mudança apareceram na porta. Ana entrou em pânico e correu para bloquear o caminho. Isso tudo é meu. Quem deu permissão para mexer? Os caras hesitaram, sem saber o que fazer. Abri uma gaveta com calma, peguei a escritura da casa e a balancei no ar. A casa é minha. Ela é só uma residente temporária. Peço que saia. É um pedido urgente. Dou R$ 50 a mais de gorjeta. Os caras começaram a trabalhar na hora. Ana agarrou Caio e gritou: Mãe, você tá louca? Tá me expulsando? Sou sua filha. Virei as costas sem dizer nada. Não importava o quanto ela batesse na porta, o quanto chorasse ou gritasse. Não respondi. Depois que Ana e Caio foram embora, a casa finalmente ficou em silêncio. Sentei no sofá, olhando a luz do sol entrando pelas janelas da varanda, sentindo uma estranha sensação de desorientação. Pela primeira vez em décadas, eu tinha construído uma vida só para mim. Pela primeira vez, pude me perguntar de verdade o que eu quero fazer. E a resposta foi: muita coisa. Abri meu notebook e entrei no site do Senac São Paulo. Matrícula, pagamento, escolha de cursos. Fiz tudo de uma vez. Não me preocupava com me formar. Só queria resgatar um sonho que abandonei há muito tempo. No começo, aprender não foi fácil. Meu cérebro estava mais lento, meus olhos cansavam rápido, mas nunca me senti tão viva. Uma tarde, após a aula, caminhei devagar para casa. Ao dobrar a esquina da minha rua, João estava na porta. Eu tinha trocado as fechaduras há tempos. Ele tateou a chave velha e inútil, tentando entrar várias vezes. Me aproximei, abri a porta com minha chave nova e o deixei entrar. Assim que entrou, seus olhos fixaram na mochila que eu carregava no ombro. Revirei e pegou um maço de papéis da matrícula. Mãe, você está se matriculando num curso técnico? Perguntou com incredulidade na voz. Assenti. Ele franziu a testa como se eu fosse uma criança teimosa. Mãe, você não é mais tão jovem. Não seria mais sensato ficar em casa, cuidar dos netos, fazer as coisas de casa? Para que gastar dinheiro com isso? Fez uma pausa e acrescentou. A Ana me disse que você está agindo como adolescente rebelde. Não acreditei no começo, mas você realmente fez isso. Mãe, por que não vem morar com a gente? Você pode cozinhar, ajudar. Faria mais sentido. Ele falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se meu único propósito na vida fosse servi-los. Não segurei uma risada alta e fria. Te devo alguma coisa? Respondi. Arranquei os papéis da matrícula das mãos dele. Gasto meu próprio dinheiro. Como isso é da sua conta? Quem é você para me dizer o que posso ou não fazer? O rosto de João escureceu. Ele murmurou baixinho. Só tô preocupado que te enganem. Sou seu filho. Se não cuidar de você, quem vai? Encarei ele, minha voz gelada como gelo. Onde estava essa preocupação quando eu estava numa cama de hospital? As palavras ficaram no ar, como pregos cravados. João baixou a cabeça e não disse nada. Não sei o que ele queria alcançar, e não me importava. Talvez eu estivesse mesmo passando por uma rebeldia tardia. Mas, meu Deus, como era bom viver sozinha, fazendo o que queria, quando queria. Por que passei tantos anos sendo empregada deles? João continuou falando na sala, reclamando e dando sermão. Assenti distraída, fingindo ouvir, mas não registrei uma palavra. Quando ele viu que não conseguia mais me fazer sentir culpa ou me intimidar, finalmente foi embora, resmungando bravo. A porta fechou com um clique, e naquele momento me senti mais leve que o ar, como uma lagosta finalmente livre de sua casca velha e rachada. Estava aproveitando tanto minha vida em casa que quando Daniel apareceu de repente na porta, nem reagi de primeira. Oi, véia! Voltei! Gritou do outro lado da sala, arrastando uma bolsa enorme e jogando aos meus pés. Olhei para baixo. A bolsa estava cheia de roupa suja, fedendo a suor velho. Franzi o nariz com nojo, peguei a bolsa sem dizer nada e joguei de volta para ele. Lava você mesmo. Não espera que eu faça tudo por você. Ele me olhou com os olhos arregalados, como se visse uma completa estranha. Após uns segundos de choque, franziu a testa e chutou a bolsa de volta. Você é minha esposa. Se não lavar minha roupa, para que serve? Não me dei ao trabalho de responder. Só me virei calmamente e bati a porta na cara dele. Dormíamos em quartos separados há anos, desde que os filhos cresceram. Pensando bem, talvez isso tenha sido uma bênção.
Não precisava ver a cara amarga dele todo dia. Voltei para o meu canto, peguei meu livro grosso e comecei a ler. Do outro lado da porta, a voz de Daniel gritava sem parar. Lúcia, cadê o jantar? Lúcia, minhas remédios acabaram, pega mais. Lúcia, onde está minha roupa de dança? Aperte o lápis com força, me segurando para não revirar os olhos tão forte que saíssem da órbita. Esse homem era inválido? Não conseguia nem calçar as meias sem mim. Era quase absurdo. Por anos vivi assim, achando que era normal. Agora, vendo com olhos novos, me dava arrepios. Suspirando, finalmente fui para a cozinha e fiz um jantar simples. Claro! Assim que ele deu uma mordida, começaram as reclamações. Que porcaria é essa? Tá horrível! Por que não aprende com a Rosa? A comida dela é 1000 vezes melhor que a sua. Rosa, a amada parceira de dança dele. Tinha mais ou menos a idade dele, viúva, há uns 7 anos. Era professora de dança profissional e agora dava aulas para idosos no centro comunitário. Daniel ficou viciado em dançar por causa dela. Tentou me arrastar para isso também, mas meus problemas nas costas não deixaram. Depois disso, foi como se um botão tivesse sido ligado. Para ele, eu não fazia nada direito. Não me vestia tão bem quanto a Rosa, não cozinhava tão bem, não tinha a mesma graça e, claro, não sabia dançar. Ele me provocava o tempo todo, usando cada conversa para me diminuir um pouco mais. Comi o último pedaço da minha comida em silêncio, lavei meu prato e, bem na frente dele, joguei o jantar dele, pela metade, direto no lixo. Limpei a mesa e, sem olhar para trás, fui para o meu quarto. Atrás de mim, ouvi ele rugir indignado. Você tá louca? Não terminei de comer. Não importava o quanto ele gritasse ou desse ordens. Não olhei para ele. Não mais. Daniel não era do tipo que desistia fácil. Ele jogou sujo, deixando a roupa suja se acumular, os pratos empilharem na pia, a casa inteira fedendo a comida podre. Achava que, se esperasse o suficiente, eu cederia e limparia tudo, como sempre. Mas dessa vez, todos os pratos estavam sujos. Todas as panelas encrustadas, a cozinha cheirava a lixão, e eu não me mexi. Depois de uns dias, quando não havia mais um prato limpo na casa, Daniel parou na porta da cozinha, braços cruzados, com um sorrisinho convencido. Viu? Eu disse, você sempre volta rastejando. Disse, balançando a cabeça com aquele sorriso arrogante. Lúcia, devia aprender com a Rosa, essa mulher sim sabe tratar um homem. Dei uma risada alta sem humor. Peguei um punhado de talheres e joguei com barulho na pia. Se a Rosa é tão maravilhosa, disse, fria, por que não vai morar com ela? Nosso casamento foi arranjado pelos nossos pais. Antes do casamento, Daniel e eu só tínhamos nos visto algumas vezes, mal o suficiente para saber a cor favorita um do outro, muito menos para construir um futuro. Mesmo assim, nos empurraram de mãos dadas para a igreja, com a expectativa de que dessemos um jeito. A doçura, a amargura, as dores sem fim, engoli tudo sozinha. Ninguém nunca me perguntou, você quer isso? Só me disseram, é isso que você tem que fazer. Durante 40 anos, aos olhos de Daniel, eu nunca fui suficiente. Não era bonita o bastante, inteligente o bastante, boa o bastante. No passado, engoli meu orgulho e disse a mim mesma que precisava aguentar. Dessa vez, não. O rosto de Daniel se contorceu de raiva. A voz dele subiu, aguda e feia. Se eu não tivesse pena de você, já teria ido embora há anos. Acha que alguém mais te quer? Você é feia e burra. Divórcio. A palavra atingiu minha mente como um raio. Nunca tinha considerado isso de verdade. Nem ousava sussurrar para mim mesma. Enquanto crescia, meus pais me ensinaram lição atrás de lição. Comece a trabalhar cedo para não ser um peso. Então pulei a faculdade e entrei no mercado de trabalho. Esse homem é um bom partido, casa com ele. Então me casei com Daniel. O trabalho de uma mulher é servir o marido e os filhos. A família é toda a sua vida. Então vivi para eles, nunca para mim. Levei 40 anos para perceber. Nunca tinha tomado uma decisão pensando só em mim. Uma onda de energia imparável cresceu dentro de mim. Tá bem, disse. As palavras escaparam sem que eu pensasse. Vamos nos divorciar. Daniel riu, achando que era mais um chilique sem sentido. Lúcia, para de fazer papel de ridícula.
Se você se comportar, eu não vou a lugar nenhum. Ele falou como se estivesse me fazendo um favor, como se eu não pudesse sobreviver sem ele. Levantei devagar, olhei nos olhos dele e disse clara: Daniel Mendes, quero o divórcio. A boca dele abriu, em choque, e no fundo do meu peito senti uma brisa entrando pelas portas entreabertas de uma prisão que eu mesma construí por meio século. Daniel, furioso, saiu de casa batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Deixou tudo para trás, nem se deu ao trabalho de pegar os remédios para pressão. Não o lembrei. Durante anos, cuidei dele melhor que a própria mãe. De agora em diante, se ele vivesse ou morresse, não era mais problema meu. Voltei a sentar na mesa da cozinha, abri meu notebook e comecei a redigir os papéis do divórcio com calma. Como esperado, a notícia se espalhou rápido entre nossos filhos. O caos estourou quase na hora. Ana foi a primeira a ligar, a voz estridente de pânico. Mãe, talvez você devesse ir ao médico. Acho que não está no seu juízo. João ligou depois, tentando me convencer. Mãe, você está muito velha para se comportar como adolescente rebelde. O papai nem fez nada tão grave, fez? Então ele elogiou a Rosa. E daí? Não é como se ele tivesse te humilhado. Você está com mais de 60. Se divorciar agora, os vizinhos vão rir de você. Eles falaram com tanta convicção, como se minha vida fosse só mais um espetáculo público para ser julgado. Mas dessa vez finalmente entendi. Eles tinham a lógica deles. Eu tinha a minha. João estava certo numa coisa. Eu tinha mais de 60 anos e me recusava a desperdiçar os anos que me restavam com um homem que não suportava me ver. Era uma questão de dignidade, minha última dignidade inegociável. Mesmo quando João partiu para as ameaças. Mãe, se você levar isso adiante, vou te deixar de lado para sempre. Respondi simplesmente com calma e firmeza. Tá bem. Do outro lado da linha, o silêncio se prolongou, longo e pesado. Ameaças só funcionam com quem se importa. E, finalmente, eu me importava mais comigo mesma. Parecia que Daniel não suportava a ideia de perder. Começou a se vestir mais chamativo que nunca, levando Rosa para a pista de dança no centro comunitário, como se estivessem ensaiando para o Dança dos Famosos. Ternos brilhantes, giros abraçados. Eles rodopiavam e se inclinavam na frente de todos, dando um show como se precisassem provar algo. Sentei em silêncio entre a multidão, observando-os posar como manequins numa vitrine. Quando a música acabou, uma onda de aplausos educados ecoou na sala. Daniel me lançou um olhar convencido, os olhos zombando, me desafiando a reagir. Não me abalei. Só me levantei e saí enquanto a multidão começava a se dispersar. Lúcia! Ele veio trotando atrás de mim, levantando a voz. Vamos lá, aceita o ramo de oliveira. Passamos a vida toda juntos. Você quer mesmo o divórcio? Que bagunça! Ele continuou me seguindo, falando sem parar como uma torneira quebrada. Na sua idade, acha mesmo que pode começar do zero? Aguenta firme como todo mundo. Nenhum casamento é perfeito. Não disse nada. Caminhei para casa, abri a porta e deixei ele entrar atrás de mim, ainda falando. Ele se jogou no sofá como se fosse dono do lugar. Me serve um copo d'água, disse, acenando a mão como se eu ainda estivesse de plantão. Não me movi. Fiquei lá, olhando para ele, fria, sem resposta, sem serviço, sem rendição. Dessa vez, não me virei. Entrei na sala e joguei um monte de documentos na mesinha de centro. A escritura da casa, nossas cadernetas bancárias, dividir a casa e as economias, 50-50. Daniel olhou para os papéis, atônito, como se estivessem escritos numa língua que ele não entendia. Só então ele percebeu. Eu não estava blefando. Não estava fazendo birra. Já estava acabado. A voz dele tremeu quando perguntou. Lúcia, por quê? Olhei para ele, calma, com um tom sereno. Quero te perguntar a mesma coisa. Por que foi tão fácil se afastar da mulher que esteve do seu lado por 40 anos, sozinha numa cama de hospital? Ele ficou paralisado e desviou o olhar. Tinha o João e a Ana, não tinha? Eu tinha coisas para resolver e no final você ficou bem, né? Qual é o problema? O grande problema.
Claro que foi um grande problema ali deitada naquela sala estéril do hospital, sem saber se sobreviveria à noite, percebendo que o homem com quem passei minha vida simplesmente escolheu estar em outro lugar, escolheu dançar com outra pessoa. Enquanto eu encarava a morte, o que teria acontecido se eu tivesse morrido naquela noite? Ele teria notado? Teria se importado? Por que eu escolheria passar o resto da minha vida com alguém que não me escolheu quando importava? A resposta era clara. Se éramos só duas pessoas ressentidas, então o divórcio não seria uma bagunça. Era compaixão. O rosto de Daniel ficou vermelho de raiva. A voz dele falhou de fúria. Tá bem, divórcio, mas não volte rastejando depois querendo casar de novo. Respondi ao surto dele com um dar de ombros. A voz leve, quase divertida. Divórcio, então. Acha que não posso viver sem você? Olha para mim. Finalizamos o divórcio. Usei minha parte das economias e comprei um apartamento aconchegante de um quarto na periferia do centro. Era quente, ensolarado e perto de tudo o que eu precisava. E, o melhor, ainda sobrou dinheiro no banco. Quando João e Ana souberam, tudo já estava resolvido. Ana, claro, ficou furiosa. Me ligou, gritando: Mãe, você tá louca! Como pôde deixar o papai? Ele é um homem tão bom, você vai se arrepender. Sorri para mim mesma e não me dei ao trabalho de discutir. Ah, e por sinal, Ana voltou a morar com Daniel. A desculpa? Queria que o papai tivesse um tempo em família. Quase gargalhei ao ouvir isso. Enquanto isso, eu estava ocupada demais mergulhando na minha nova vida. Naquele dia, vesti um blazer sob medida que escolhi sozinha e coloquei na bolsa um diploma novinho, recém-impresso. Tinha marcado um almoço com amigas para comemorar. O café estava banhado pela luz suave da tarde, com o sol entrando pelas janelas do chão ao teto. Passamos meu diploma pela mesa como se fosse uma relíquia preciosa, e todas se maravilharam. Lúcia, você é oficialmente formada, disse Dina, a voz cheia de espanto. Incrível, disse outra, assentindo com admiração genuína. Então, Sônia, meio brincando, mas nem tanto, suspirou. Se eu não tivesse ficado em casa cuidando dos meus irmãos mais novos, talvez também tivesse ido para a faculdade. Sônia era a mais inteligente de nós na época, mas as necessidades da família destruíram os sonhos dela antes que florescessem. Levantei minha xícara de café, olhei ao redor e sorri. Então, uma ideia me veio, tão clara que parecia estar ali esperando desde o começo. Se eu conseguir resgatar meu sonho, por que elas não poderiam? Coloquei a xícara na mesa com cuidado e falei, com voz firme e segura. Senhoras, tenho uma proposta. Todos os olhares se voltaram para mim, curiosos. Cada uma de nós tem algo inacabado dentro de si. Um sonho, uma paixão, uma faísca que nunca pudemos alimentar. Quero criar um grupo de apoio mútuo na nossa comunidade. Algo feito para nós, para nos ajudarmos a alcançar nossos sonhos, não importa o tamanho. Não precisamos mais esperar pelos nossos filhos. Não precisamos da pena de ninguém. Somos perfeitamente capazes de viver vidas extraordinárias nos nossos próprios termos. Enquanto falava, vi algo acender nos olhos cansados delas. Uma faísca, esperança. Algo que não se permitiam sentir há muito tempo. A ideia pegou na hora. Odeio ficar sozinha em casa, admitiu uma mulher, com os olhos cheios de lágrimas. Morro de medo de cair um dia e ninguém notar. Os filhos dela moravam em outro estado, ocupados demais com as próprias vidas para pensar nela. Naquele momento comecei a trabalhar. Criei uma pesquisa comunitária com perguntas claras e simples. O que você sempre quis fazer? Tem alguma doença crônica? Quais são seus hobbies ou interesses? Depois, pendurei uma faixa no centro comunitário e lancei uma série de oficinas gratuitas de informática à oratória até a introdução à programação. Nossa pequena comunidade começou a vibrar como uma feira de fim de semana. Os grupos marcaram exames médicos regulares. Alguns formaram clubes de crochê, outros planejaram acampamentos de fim de semana ou passeios pela serra. Aos poucos, dia após dia, nossas vidas foram se transformando, silenciosa e lindamente. Uma tarde, depois de uma rodada de baralho com as meninas, estávamos prestes a encerrar o dia quando um rapaz entrou na sala, o rosto vermelho de raiva. Mãe, por que não fez o jantar? Tô morrendo de fome. Ele falava com Márcia, a mulher mais quieta e gentil do grupo, aquela que sempre dizia sim, que passou a vida sem negar nada para os filhos.
Mas dessa vez ela explodiu. Tá com as mãos e as pernas quebradas? Retrucou, a voz rouca. Cozinhei para você por 30 anos. É para cozinhar pro resto da minha vida? Sou sua mãe, não sua empregada. As palavras explodiram na sala como uma granada. O filho dela ficou parado, atônito, o rosto pálido de vergonha. Abriu a boca, mas não saiu nada. E daquele dia em diante, Márcia era uma mulher renascida. Ia a todas as reuniões, todas as aulas de dança, todos os eventos que queria, sem culpa. Na nossa próxima rodada de baralho, ela estava radiante. Meu filho mais velho tentou me fazer cuidar do filho dele outro dia. Disse, revirando os olhos dramaticamente. Ele tem 35 anos e acha que sou só uma babá de graça sob demanda. Falei que, se ajudo, é por bondade, não por obrigação. O melhor? Desde que ela parou de fazer tudo por eles, a relação com a família melhorou. Muitas vezes víamos o filho dela perambulando pelo centro comunitário, tentando encontrá-la e implorando para ela voltar para casa para o jantar. Qualquer coisa que ela dissesse, ele aceitava na hora, sem reclamações. Uma vez, ficamos tão curiosas que perguntamos: Márcia, qual é o segredo? Ela riu, levantou a xícara de chá e disse com um brilho nos olhos: eles só perceberam o quanto eu fazia quando parei de fazer. Fez uma pausa, deixando o silêncio crescer, antes de recitar uma frase que todas sabíamos de cor. Não é que a vida era tranquila, é que eu carregava o peso de todo mundo. A sala explodiu em aplausos. Claro, nem todo mundo estava inanimado com nossa pequena revolução dos mais velhos. Num dos nossos workshops de fim de semana, um cara apareceu sem ser convidado e começou a esbravejar, apontando o dedo direto para mim. Vocês, mulheres, já passaram do auge. Em vez de brincar por aí, deviam estar em casa ajudando as famílias. Que tipo de avós são vocês? Antes que eu pudesse responder, as meninas partiram para cima. Você só quer que seus pais cozinhem e limpem até morrerem, de preferência depois de cavarem a própria cova. Quer que sua mãe ocupe seu lugar para sempre? Tenta cuidar da sua esposa para variar. Temos mais de 60 anos, não somos inúteis. Mostre a lei que diz que somos obrigadas a cuidar dos seus filhos. Eles foram rápidos, ferozes, afiados como facas. O cara fugiu em minutos com o rabo entre as pernas. Nossa comunidade não era um grupo de aposentados, era uma revolução. Além de viajar, nossa atividade favorita era, claro, a fofoca. E as fofocas mais quentes sempre vinham dos nossos ex-maridos e filhos adultos. Foi assim que soube de Daniel, por Dina, e quase caí da cadeira de tanto rir. Aparentemente, depois que Ana voltou a morar com o querido pai idoso, tentou recriar o esquema com que cresceu, mas esqueceu de uma coisa. Daniel foi mimado por 40 anos. Nem lembrava onde guardava o açúcar. Na primeira semana, queimou 2 panelas, quebrou a torneira da cozinha e deixou Ana chorando. Ela tentou convencer ele a cuidar de Caio. Depois de 3 dias, ele reclamava de dor nas costas e nos joelhos e exigiu que ela o levasse ao médico. Ana me ligou, com a voz cansada e amarga. Mãe, eu errei. O papai é um inútil. É só um homem-criança gigante. Fez uma pausa e acrescentou baixo. E a Rosa? Nem de longe. Ela esperava que eu amolecesse, que talvez corresse para aliviar o peso dela. Mas eu estava arrumando as malas para uma viagem de 3 dias e 2 noites para o Vale dos Vinhedos com as meninas. Minha voz era quente, calma, quase doce. Já me inscrevi para o passeio de vinícolas, Ana. Não me incomoda. Lavei a roupa do seu pai por 40 anos. Engraçado, não lembro de ninguém se oferecendo para me ajudar. Menos de uma semana depois, Ana e Caio fizeram as malas e voltaram para o apartamentinho deles na cidade. Ela finalmente admitiu a derrota. Uma noite, estávamos jogando pôquer no centro comunitário quando Dina se inclinou com uma voz conspiratória. Lúcia, sussurrou, mal contendo o sorriso. Sabe de uma coisa? Desde que sua filha se mudou, a vida do Daniel e da Rosa tá, digamos, elegante. Larguei minhas cartas e apoiei o queixo na mão. Tenho que ouvir isso. Dina riu, o rosto cheio de malícia. Bem, perguntei, porque sabia que você ia adorar a fofoca. Parece que a Rosa, apesar de todo o charme e pose,
É obcecada por organização, daquelas que têm rodos de cores diferentes, um para a cozinha, outro para a sala. No começo, ela mantinha tudo impecável sozinha, mas com o tempo até ela começou a cansar. Achava que Daniel ia captar a deixa, arregaçaria as mangas e ajudaria. Mas Daniel ficou lá, no sofá, pernas cruzadas, bocejando como um gato entediado. Faz o que você tem que fazer, ele disse, mas não interrompe meu descanso. Rosa ficou furiosa, jogou o rodo do outro lado da sala. Daniel continuou com aquele ar convencido, como se dissesse: quem mais faria senão você? Não se engane pelo jeito suave dela. Rosa, quando pressionada, tem um temperamento mais afiado que uma faca de churrasco. Um dia, ela disparou: casei com você para construir uma vida juntos, não para ser sua empregada. E dito isso, deu um tapa na cara dele. Dina recriou a cena ali na mesa de pôquer, imitando Daniel como uma voz chorona. Lúcia nunca me tratou com tanta atitude. As mulheres hoje não têm respeito. A atuação dela foi tão perfeita que rimos até perder o fôlego. Por muito tempo, me perguntei, será que eles estariam melhor sem mim? Não estavam, nem de longe. O karma sabe trabalhar. Meses depois, Daniel sofreu um derrame. Após o divórcio, a rotina dele desandou completamente. Parou de tomar os remédios, pulava refeições com horários bagunçados. Não foi só o derrame, também diagnosticaram diabetes. No dia que soube, decidi visitá-lo, não por culpa, mas por curiosidade. Queria ver como ele estava quando ninguém cuidava dele. Não era tão grave quanto eu, pelo menos ele ainda falava. Quando me viu entrar, os olhos dele brilharam. Lúcia, disse, com a voz fraca e trêmula. Valeu por vir. Por um instante, ele pareceu pequeno, frágil, assenti, calma. Só vim dar uma olhada rápida, não disse. Vim ver o quanto você caiu. Então, de repente, aquele cheiro horrível e familiar me atingiu. Ele tinha se sujado. As bochechas dele ficaram vermelhas de vergonha. Ele me olhou, implorando ajuda em silêncio. Não me movi. Foi quando Ana e João entraram. Para ser honesta, as vidas deles também não estavam tão bem. Ana tinha perdido o emprego confortável de escritório e agora conciliava bicos com longas jornadas e salário baixo. A carreira de João estagnou depois de uma denúncia anônima de ética. Não havia promoções à vista. Mãe, você não vai cuidar do papai? Perguntou Ana. João acrescentou. Ele não está bem. Você não vai ajudar? Olhei para eles, calma e serena. Parece que esqueceram. Daniel e eu estamos divorciados. Fiz uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Agora é com vocês para cuidar dele. Caminhei para a porta. Antes de sair, olhei para Daniel e disse, baixo, como se falasse do tempo. Se cuida, Dan. Espero que não te levem para casa só para esperar. A sala ficou em silêncio. Dava para ouvir um alfinete cair. O rosto de Daniel empalideceu. Ele olhou para Ana e João, pela primeira vez com incerteza, talvez até medo. Os dois ficaram lá, parados, desconfortáveis, sem palavras. E Rosa? Estava em outro bairro, dançando a noite toda com um senhor de cabelos grisalhos que usava perfume e sabia dançar forró. Na minha mente, imaginei perfeitamente aquela pequena família quebrada de 3, cada um amargurado, cada um ressentido, cada um sofrendo em silêncio. E eu tinha saído daquele caos para sempre. Naquele outono, organizamos o primeiro aniversário do Vovó Sem Freio no centro comunitário. O espaço parecia uma recepção de casamento, cheio de flores, velas, música suave e o ar vibrando com risas e orgulho. Fui convidada a fazer um discurso. Ao olhar para os rostos das minhas irmãs, fortes, sábias, marcadas, mas inteiras, me senti enraizada como nunca antes. Comecei devagar, com voz firme. Sou muito grata pela minha rebeldia tardia. Durante décadas me disseram o que eu devia ou não fazer. Cada é pro seu bem, na verdade significava é o que funciona melhor para mim. Mas um dia percebi uma coisa importante. Vivemos para todo mundo, maridos, filhos, pais, desde que éramos quase adultas. E nunca paramos para perguntar, o que eu quero?
Não tem nenhuma lei dizendo que devemos entregar o resto das nossas vidas a ninguém. Nossa maior responsabilidade agora é cuidar de nós mesmas. Então, sim, se isso me faz rebelde, que seja. Se isso significa viver nos meus próprios termos, valeu a pena. Fiz uma pausa e sorri largo. Então, senhoras, vamos nos rebelar juntas. A sala explodiu em aplausos. E assim, minha história chegou ao fim. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like e se inscreve no canal. É rapidinho, gratuito e me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias com muito amor e carinho para você. Me conta nos comentários, de onde você está me assistindo, que horas são aí agora e o que essa história fez você sentir. Eu leio cada comentário com muito carinho e adoro saber um pouquinho de cada um de vocês. Se quiser me apoiar ainda mais, você pode enviar um super obrigado. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um abraço bem apertado. Que bom que você existe.